Ela foi uma mulher totalmente à frente do seu tempo. O bem e o mal para ela eram relativos. Ela nasceu e viveu no século XIX, mas a sua força e a sua sabedoria são vivenciados e reverenciados hoje nos nossos terreiros. Saravá, macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a história dela, que é um espírito maravilhoso que nos acompanha, o qual nós temos profundo respeito, admiração e gratidão. Estamos falando de Dona Sete Saias dos Infernos. Ela foi uma sinhazinha muito rica e voluntariosa que teve a sua passagem em meados de 1835. Sua figura miúda contrastavam com sua beleza e magnetismo pessoal inexplicáveis. Era quase impossível negar-lhe um favor. Apesar de sua aparente fragilidade física, pois era uma mulher de média estatura e magra, seus longos cabelos, num tom de louro médio, quase cor de mate, seus traços europeus finos, faziam daquela mulher uma presença sempre muito notável e que causava, na grande maioria das vezes, um grande desconforto e inveja mesmo, tanto nas mulheres como nos homens, e seus esposos, que simplesmente não conseguiam desgrudar o olho de cima daquela moça, numa espécie de hipnose que ela causava nos homens. 1835, pessoal, foi um ano em que ocorreram muitas revoluções aqui no nosso país. A Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos Malês, enfim, tudo isso, óbvio, era assunto, em toda a sociedade e também, como não poderia deixar de ser, dentro das famílias. Porém, nossa protagonista era sim uma mulher muito bem casada, com um senhorzinho escravagista e muito machista, como a maioria dos homens daquela época. Era comum os senhores de escravos, fazendeiros, aristocratas se apossarem de pessoas trazidas da África, que eles enxergassem e tratassem essas pessoas não como seres humanos, mas como propriedades. Aí normalmente os homens iam trabalhar nas lavouras, fazer o serviço mais pesado da fazenda, e as mulheres fariam o serviço mais leve. Porém, aquelas que eram tidas como as mais bonitas, imediatamente eram levadas para o casarão, não só para fazer o serviço doméstico, acompanhar a sinhazinha, mas nós sabemos que era para também atender aos desejos sórdidos dos senhorzinhos. E para eles estava tudo bem, porque afinal de contas, elas eram suas propriedades. E é aí nesse ponto que a história da nossa protagonista começa a tomar forma, ou seja, vocês vão começar a entender qual que foi a razão pela qual ela se torna então no mundo espiritual uma pombogira. Porque ela, apesar de ser voluntariosa, austera, ela jamais aceitou esse tipo de situação. Para grande parte da sociedade naquela época, isso era muito comum e era usual. E para falar a verdade, muitas esposas dos senhorzinhos até preferiam sim que eles se relacionassem com as escravas para darem para ela um pouco de paz, um pouco de sossego. Elas não se importavam muito, porque afinal de contas eram só escravas, a sinhazinha era elas, e também pelo fato de que naquela época os casamentos
eram feitos através de acordos entre as famílias, ou seja, as pessoas elas não se casavam por amor, elas na maioria das vezes se juntavam as fortunas das famílias para ir então constituírem mais uma família forte, mais um clã. Então, pessoal, a nossa protagonista jamais aceitou essa situação de ver o seu esposo, ao contrário da maioria das outras sinhazinhas, com outras escravas, sabe? Ela não se conformava com isso, principalmente numa época em que se ouvia falar e se via aí os resultados ali, debaixo dos olhos deles, das revoluções acontecendo. Então, ela era uma mulher à frente do seu tempo, que ela pensava, poxa, né, não está certo isso, por que eu tenho que aceitar isso? Porém, pessoal, existe algo acerca da personalidade da nossa protagonista que precisa ser esclarecido, que precisa ser destacado, e eu vou fazer isso aqui agora para vocês. Aqueles que forem um pouco mais sensíveis, aqueles que forem um pouco mais sentimentais, que me perdoem, mas isso aqui não é um conto de fadas, tá, pessoal? Isso aqui é uma história real de uma pombogira. O fato de ela não se conformar em ver o seu esposo com outras mulheres, ainda que fossem as escravas, porque afinal de contas não eram qualquer escravas, eram as mais bonitas, e diga-se de passagem, mulher bonita é mulher bonita, ponto, né? Não importa a etnia dela, não é verdade? O fato dela não se conformar com isso, de ver ele se apossando dessas mulheres, incomodava ela profundamente, não é porque ela se importava com a vida dessas mulheres, não. E não tampouco com a das meninas, porque no caso da nossa protagonista, este senhor, o senhorzinho a qual ela era casada, ele também fazia questão de levar para o casarão as menininhas que estavam entrando na puberdade, porque ele tinha que ser o primeiro, afinal de contas, elas eram a sua propriedade. Então tudo isso a incomodava muito, mas de novo, não é porque ela se importava tanto com a vida dessas mulheres. De fato, ela nem pensava nisso. Ela pensava o seguinte: como é que um homem que tem uma mulher tão linda, branca, de traços europeus finos, que onde ela chega, ela impacta as pessoas com seu magnetismo pessoal, com seu charme, né, com seu ar sedutor, enfim. Como que ele pode, então, trocar essa mulher por outras, ou então simplesmente, além de ter essa mulher, ainda se relacionar, né, com as tais escravas? Como que pode? Isso nunca entrou na cabeça dela, tá? Eis a questão. Então aqui não se tratava da questão de ela ser aquela heroína que queria lutar pelos direitos do ser humano. Ela, não é que ela se incomodava com as questões dos escravos, não é isso. O que incomodava ela era a questão do ego ferido, de por que ela, sendo uma mulher tão linda, tão bela, de uma família tão rica, por que ainda assim ela era trocada pelas outras escravas. E isso era muito comum, né, acontecer na época, né? Era um comportamento muito comum dos homens daquela época, mesmo eles tendo as esposas mais lindas e belas e cultas dentro de suas casas, né? Para eles era até uma questão de honra ter esse comportamento, para ir então se afirmar e confirmar. Então, com o passar dos tempos, algo começou a acontecer dentro da fazenda, que surgiam, né, muitas das vezes, escravas grávidas, e quando chegava a época dessas escravas darem à luz, ela ia observar que se a criança nascesse branca,
ela dava ordem, né, para que os capatazes subissem com a mãe e com a criança, porque ela não suportaria conviver com aquilo que ela chamava de humilhação, né, dentro da sua fazenda, debaixo ali dos seus olhos, crescendo ali um filho branco na senzala, um filho do seu esposo. Então ela chamava isso de humilhação e ela não queria conviver com isso. Então é sabido que ela fez isso com várias mulheres que engravidaram e as crianças nasceram brancas e era filho do senhorzinho, e com o aval dele mesmo ela mandava sumir com a mãe e com a criança, custasse o que custasse, fizesse o que fizesse. Ela não queria saber, ela só não queria mais que ficasse ali na fazenda. Com o passar do tempo, ela percebendo então que o comportamento do seu esposo não mudaria acerca desses envolvimentos com as escravas, ela propôs-lhe então um acordo. Ela propôs-lhe que então, se ele poderia continuar tendo esse tipo de comportamento, ela poderia também. O que ele achava dela também se relacionar com os negros, que elas se agradassem deles de alguma forma. O problema é que ela não se agradava dos negros. Ela também era uma mulher racista. Sim, ela não gostava, mas para poder então, numa tentativa última de afrontá-lo, ela fez-lhe essa proposta. E ele, obviamente, rejeitou terminantemente. E mesmo assim, ela o fez. Ela começou a seduzir, então, os escravos, os mais bonitos e os mais fortes da fazenda, e se relacionando com ele. Quando então o seu esposo começou a tomar conhecimento desses fatos, ele a chamou e a proibiu de continuar, porque naquela época uma mulher que se comportasse dessa forma, ela poderia ter, com o aval da lei, inclusive, a sua vida tolhida pelo seu próprio esposo, tá? Seria algo em relação à sua honra, ou simplesmente ser jogada na rua com uma mão na frente e outra atrás. E foi isso que ele disse que ele faria com ela, caso ela continuasse, tá? Porque ele não tinha coragem de relar um dedo no fio de cabelo dela. Ela, percebendo que a qualquer momento ele poderia seguir com aquilo que ele tinha prometido fazer com ela, caso ela continuasse se relacionando com os negros ali da fazenda, ela então começou a arquitetar com esses negros o plano então sombrio de terminar com a vida do seu esposo, coisa que não foi muito difícil, afinal de contas, o senhorzinho ele era muito por toda a senzala, por conta do seu comportamento e por conta daquilo que acontecia com as escravas que se engravidavam dele. E enfim, chegou um determinado dia que o senhorzinho então faleceu. Passado-se aí muito tempo após esse ocorrido, a nossa protagonista, ela adotou o preto como a sua vestimenta e passou a ser conhecida como a viúva mais rica e mais bonita da sua região. Ela tratava com mão de ferro todos os negócios da fazenda e tocava tranquilamente, porém, estranhamente, nunca mais quis se casar novamente. Ao contrário, quando ela sentia necessidade, ela lançava a mão dos escravos ali, que já estavam ali à sua disposição, e assim ela foi levando a sua vida. Até que um fato inesperado aconteceu na vida da nossa protagonista. Sabe o que é, pessoal? É que tudo que a gente faz nas nossas vidas tem consequências, né? Então a gente não lança a mão de vidas, de almas, ao nosso bel prazer e fica por isso mesmo. É como a gente fala hoje em dia, uma hora a conta chega.
com ela não foi diferente, né, pessoal? A conta dela chegou. Um belo dia, quando ela menos esperava, ela se viu grávida de um negro. E nesse dia, nesse momento, o chão daquela mulher tão forte, tão austera, soberba até, daquela mulher voluntariosa, que era uma rocha em forma de mulher, o chão dela sumiu. As suas mãos suavam frio só de imaginar crescer no seu ventre o filho de um escravizado negro. As pessoas às quais ela desprezava tanto e ao mesmo tempo se servia tanto, não vivia sem nenhum deles. Então, ela ordenou que os seus capatazes fossem até o comércio local do centro da cidade e tomassem ali informações de quem poderia então trazer-lhe algumas ervas que servissem então para fazer o remédio para interromper aquele processo. Até porque, meus queridos e minhas queridas, as escravas mais velhas tinham esse conhecimento, mas ela não poderia confiar em nenhuma delas, porque ela era por todas, não só pelo fato dela ter mandado sumir com netas, filhas, enfim, que foram mandadas embora da fazenda, com seus filhos recém-nascidos nos braços, mas também pelo fato de, após a sua viuvez, ela estar se relacionando com os escravos que muitas das vezes tinham as suas esposas ali, né, nas senzalas, e elas não se agradavam dessa situação. Então, como que ela poderia confiar para as cozinheiras do casarão que fizessem esse tipo de beberagem para ela? Porque a comida que lhe era servida, antes que ela comesse no prato, as escravas tinham que comer também. Então, pessoal, seguindo as ordens da sinhazinha, os então capatazes foram até o centro da cidade para buscar informações de quem poderia ter conhecimento sobre as tais ervas e levar então para sua sinhazinha lá na fazenda. E eles descobriram, eles ouviram falar de um certo homem muito misterioso, um aristocrata, muito rico, porém muito misterioso, mas que tinha um profundo conhecimento por diversos tipos de ervas e que com certeza para esse tipo de situação ele teria sim um preparado especial. Passados-se alguns dias, chegou na fazenda da sinhazinha uma carruagem trazendo um lorde, um homem alto, muito bem vestido, porém muito misterioso. A sinhazinha fora advertida de que este homem cobraria um alto valor por esse trabalho, afinal de contas, era um homem de posses. Para que ele deixasse as suas coisas e se abalasse até a fazenda da sinhazinha, não ficaria barato. Iriam lhe custar aí uns bons patacos. Mas como ela necessitava e tinha condições de pagar, óbvio, ela aceitou. E quando então, enfim, os dois se encontraram, houveram dois sustos. Primeiro foi a imediata afinidade que aconteceu entre os dois, um reconhecimento de almas. Sabe quando chega diante de você um amigo de longa data que você não vê há muito tempo?
Foi essa a sensação que a Sinhazinha teve. Não foi um amor à primeira vista, apaixonite, não foi isso. Pelo menos ela nunca me falou sobre isso. E o segundo susto. Ele era um homem mestiço. O que é um homem mestiço? É quase essa figura dessa pessoa que vos fala. Não é verdade? Ou seja, ele não era um homem branco. Era um homem filho de brancos com negros e muito rico. Um aristocrata, como pode? Tinha nessa época homens assim, tinham, mas esses homens, justamente pela própria situação, realmente eram muito misteriosos. Apesar de serem ricos, apesar de terem posses, viviam meio que à margem mesmo da sociedade. Então veja bem, um homem no século XIX, mestiço, conhecedor de muitas ervas, muito rico. Imagina a quantidade de conhecimentos que ele poderia trazer pela sua própria ancestralidade. Não é verdade? Pois muito que bem. Ela mandou preparar o aposento mais confortável e luxuoso do casarão para o então homem misterioso. E este, por sua vez, deu ordem para que os capatazes fossem buscar essa e aquela outra ervas para fazerem então o preparado para assinhar. E eles assim o fizeram. As ervas então chegando no casarão, o tal homem misterioso, tendo as ervas em mãos, ordenou então que as cozinheiras do casarão preparassem assim e assado e fizessem isso e aquilo com as tais ervas. E quando estivesse pronto, que o mandassem chamar, que ele estaria nos aposentos da Sinhazinha, fazendo o quê? E por quê? Preparando-a então para os procedimentos seguintes. E a partir daí, ela se encantou com aquele homem forte, educadíssimo, culto, ao mesmo tempo muito rico, de bons modos, de fino trato. Jovem como ela, 30 e poucos anos, os dois, e que cuidava dela com total respeito e carinho, um carinho quase fraternal. Não tinha da parte dele, segundo os relatos, segundas intenções, porque surgiu entre eles, ali no momento em que eles se encontraram, essa afinidade, esse encontro de almas. E conforme o combinado, assim que a tal bebida ficou pronta, o remédio, as cozinheiras mandaram chamá-lo e ele prontamente foi até a cozinha, apanhou o remédio e levou até os aposentos da Sinhá. Porém, entretanto, e contudo e todavia, o tal homem misterioso, ele não sabia que a Sinhá era por toda a senzala e que ele jamais poderia ter confiado aquelas ervas e todo aquele procedimento nas mãos das cozinheiras. A Sinhá, por sua vez, embevecida e encantada com a presença daquele homem misterioso, daquele lorde, nem atentou de falar com ele acerca dessas coisas, uma vez também que ela nem imaginava o que estava se passando na cozinha. A bebida foi entregue então em suas mãos
pelo nosso homem misterioso. Nossa protagonista, imediatamente após tomar essa bebida, passados-se coisas de minutos, ela começou a passar mal. A sua boca escorria uma saliva espessa e houve um sangramento intenso das suas partes. O tal homem misterioso, em choque, desesperado, chamou as cozinheiras aos berros e ordenou-lhe que fizessem um remédio rápido para que pudesse amenizar aquele estado a qual se encontrava a sinhazinha. Mas elas se negaram a sair do lugar, contando ao homem misterioso quem era então a sinhazinha. Ele, por outro lado, olhando o quadro real a qual se encontrava a sinhazinha, limitou-se a sentar-se na cama e repousar a sua cabeça sobre o seu colo. Ela fez assim a passagem, com os olhos fixos nos olhos dele e se esvaindo em sangue. Segundo o que ela nos contou após isso, ela vagou pelos umbrais durante muito tempo, porque ela não compreendia o porquê que era tão importante ela não ter tido o cuidado de entender a situação daquelas mulheres e daquelas crianças, as quais ela mandou que levassem embora da fazenda. Ela não soube o destino dessas almas, mas muitas pereceram de formas terríveis. Então, ela foi responsabilizada pela espiritualidade por esses atos e ficou durante muito tempo até ela entender que isso realmente era importante, porque, como foi dito no começo desse vídeo, ela sempre foi uma mulher voluntariosa, ou seja, mimada, cheia de si, que o mundo girava em torno dela. Então, até que ela entendesse que todas as vidas se importam, todas as almas têm valor, independente da cor, da pele, do corpo a qual elas estão ocupando, isso demorou um certo tempo. E quando o dia, enfim, ela se sentiu sozinha, chorando muito, arrependida, porque enfim ela sentiu na pele o que é o abandono, a solidão. Ela pediu perdão e clemência. Daí então a espiritualidade lhe ofereceu um posto, um trabalho. Porém, o único reino a qual ela se encaixava, o único reino que a aceitaria, não era a Calunga. O reino da Calunga não tinha como aceitá-la. O reino das encruzilhadas não tinha nada a ver com ela. Ela ia ficar totalmente perdida. O reino que mais se afinizava com a energia que ela viveu e que ela entenderia de imediato era o reino dos infernos. E aqui, pessoal, nós não estamos falando do inferno cristão. Não. O reino dos infernos é o reino onde muitas e muitas e muitas almas de pessoas que precisam de um tratamento profundo, porém que são pessoas fortes,
E o reino dos infernos, pessoal, realmente traz espíritos com essas características de pessoas que tiveram uma vivência muito parecida com a dessa senhora, ou seja, pessoas que em vida, de certa forma, pareciam não se importar, né, com a vida do próximo, né? Ou seja, é um reino que traz a energia de espíritos fortes, densos, né? Espíritos que trabalham no reino dos infernos, eles trazem uma densidade muito forte e é preciso saber lidar com eles. É preciso saber lidar com eles porque se o médium, no caso, titubear, a situação fica delicada, digamos assim. Eu falo isso porque eu trago essa senhora na minha vida e detalhe, lembram-se que ela era uma mulher. E olha a minha fisionomia. Quando ela chegou em terra a primeira vez, ela disse, olha, eu que era, recebi uma médium negra e é uma das que eu mais gosto. Acho que é porque eu morro de medo dela. Mas, brincadeiras à parte, mas nós vamos crescendo juntas, porque eu me ponho a entendê-la, não posso julgá-la. É uma história de Pombogira. Ela mesmo fala, não me chama de entidade, eu sou Pombogira. Eu vou discutir com ela, não tô louca, não bati com a minha cabeça. Sabe, pessoal? Então, não é uma história de conto de fadas, é uma história para reflexão de cada um de vocês. E é preciso ser adulto, ter estômago forte, para poder então aceitar e compreender as histórias das nossas entidades. Eles foram pessoas que viveram aqui na Terra. Se hoje eles estão na condição de Exu, de Pombogira, Caboclo, Preto Velho, não significa que são anjinhos de candura, não. Alguém aqui já viu um Preto Velho brabo? Se você ver, você vai ficar assim, what? Isso era um Preto Velho, né? Eles ficam bravos, tá? Igual Caboclo, o Caboclo fica bravo. Já viu criança fazendo descarrego, erê, fazendo descarrego? Você fica chocado, você fala assim, é um erê ou é um Exu mirim, tá? Então, os nossos guias espirituais, eles têm as suas particularidades. E para poder você entender cada uma delas, é preciso conviver com eles. Tá bom, meus queridos? Hoje, a Dona Sete Saia dos Infernos, ela é uma mãezona para mim. Ela é a minha melhor amiga. Ela é aquela que, se eu soluçar, respirei diferente, ela já encosta, o que foi? Por que você tá assim? O que tá acontecendo? Você vai fazer isso, isso e isso. Protetora ao extremo, nem me preocupo se alguém tá pensando em fazer qualquer coisa comigo, me desejando mal, querendo demandar, se virar com ela. Porque ela vai, não é igual um leão em cima de ninguém, não. Ela vai igual um lobo. Você sabe como é que os lobos agem? Vai procurar saber. A minha loba. Tá bom, pessoal? Então, ela, assim como muitos espíritos que vêm na Umbanda, na Quimbanda, teve a sua remissão e nós estamos caminhando juntas. Porque eu me sinto um pouco dela. E eu só sinto gratidão pela vida dela na minha vida, pela vinda dela na minha vida. E alegria, felicidade de poder aqui estar compartilhando com vocês a história de Dona Sete Saia dos Infernos. A minha Pombogira. Saravá, Pombogira, Pombogira, Saravá.
Pombogira, Mojo, Balo, Pandê minha mãe,